em um país, em uma casa, que sejam sempre abençoados em nome de Jesus. Abramos a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 e seguintes, onde a palavra ela nos fala a cura de um leproso. Capítulo 1, versículo 40 do Evangelho de Marcos, João Marcos. Quem abriu, diga amém. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Meu querido e amado Deus, meu querido e amado Pai, Senhor, pelo respeito que eu tenho à Tua palavra, Senhor, eu te peço pela Tua infinita misericórdia, e sabendo que de mim nada tenho, Senhor, que o que vier, Senhor, através da minha boca, que seja diretamente do Teu altar, seja diretamente do Teu trono, Senhor, porque este Teu servo, Senhor, está aqui também para aprender, tal qual os Teus servos estão ali, Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Também eles querem aprender mais de Ti, ó Santo de Israel. Nos ensina, Senhor, me humilho, meu Pai, diante da Tua presença, ó Santo de Israel, pedindo-Te a Tua infinita misericórdia para todo sempre. Meus queridos e amados irmãos, esta palavra ela nos fala da cura de um leproso, um homem que tinha uma enfermidade grave, um homem que estava desesperado com a sua doença. A palavra ela nos fala que um dia Deus ele fala a Moisés e fala a Arão e diz para Moisés: olha, Moisés, quando um dia vocês virem alguém enfermo de lepra, que esses homens, se desconfiarem que eles têm lepra, que eles venham ter convosco, e se eles de facto estiverem doentes, eles terão que se afastar daqueles que estão sãos. Ou seja, Deus, Ele muitas vezes Ele coloca, infelizmente, uma doença para separar os doentes dos sãos, para que os doentes, eles também possam ser curados. Assim como o mundo, lá fora, muito do mundo ele se encontra doente, e nós aqui, como crentes em Jesus Cristo e amando a palavra do Senhor, somos considerados sãos. Nós temos que levar essa palavra aos doentes lá fora, aos enfermos, àqueles que têm a lepra, porque a lepra não é só no corpo físico, não é só ver um corpo a desfazer-se, como a lepra ela provoca o corpo desfazer-se e os órgãos internos a morrerem. A lepra é também as doenças, as muitas doenças que se encontram lá fora, as muitas doenças que também elas podem ser curadas. Então Jesus, Deus, Ele fala com Moisés e adverte a Moisés, adverte a Arão e a todos os sacerdotes para que haja uma separação quando vissem alguém doente, alguém acometido de uma grave enfermidade, como era o caso da lepra, para os separar, para os colocar fora dos muros da cidade.
Mas Deus dizia para colocá-lo fora, mas Deus nunca disse para abandonar esses homens. Ele nunca disse para deixar os enfermos sem qualquer ajuda. Se calhar os homens, eles entenderam mal o que Deus quis dizer. Se calhar Deus não queria que aqueles enfermos, aqueles leprosos, eles contaminassem os filhos de Deus, aqueles que se encontravam sãos. A lepra ela era contagiosa, e quando ela contagiava um homem, eles eram lançados fora dos muros, eram lançados fora, muitas vezes como lixo, por a falta de entendimento dos homens que não souberam discernir exatamente o que Deus quis dizer. Abandonados à sua sorte, começam muitos deles a andar à deriva, como barcos sem rumo, sem porto de abrigo. A tempestade para esses homens muitas vezes se abatia, e muitas vezes eles se perguntavam e duvidavam, porque muitos desses homens, meus queridos e amados irmãos, não eram homens do mundo, eram servos de Deus, que Deus colocou uma enfermidade em suas vidas apenas para que eles um dia se pudessem chegar a Deus Todo-Poderoso, apenas que eles pudessem acreditar que, tendo fé, Ícaro, eles poderiam ser salvos, eles poderiam ser regardidos dos seus pecados, porque Deus, muitas vezes Ele colocava a lepra para que também o pecado Ele terminasse, para que também o pecado Ele fosse extirpado. A lepra ela era solitária. Esse homem, segundo a Bíblia, terá de habitar só. Era desprezado, abandonado, mas também muitas vezes, pastor, tornavam-se presas fáceis para Satanás. Quando Satanás ele vê alguém desprezado, alguém abandonado, Satanás, com o seu olho gordo pelas almas, para fazê-las sofrer, ele vai lá e tenta fazer das dele, ou seja, tenta agarrar esses homens que se encontram desprezados, que se encontram abandonados. Uma pergunta que eu faço muito fácil, que nós devemos também colocar em nosso coração: quem é que nós já abandonamos nesta vida? Quem é que nós algum dia deixamos para trás? Quem é que nós, muitas vezes, temos familiares no Brasil, eu também tenho, e não fizemos um telefonema? Quem é que nós abandonamos e deixamos à sua sorte? Quem é que nós abandonamos e que Satanás está de olho nele? Porque nós não temos a coragem muitas vezes de agarrar num telefone, falar para um pai, falar para uma mãe. Passam-se meses, anos, e muitas vezes não se fala com um familiar que nós tanto amamos em nosso coração, mas pensamos que esse familiar aqui na terra ele vai durar para sempre, quando ele tem que levar uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, para que ele venha a sentir a presença do Senhor, venha a sentir a presença do Deus Todo-Poderoso. A lepra ela torna os homens tristes, seu psicológico é afetado. Quando esses homens eles eram lançados para fora dos muros, esses homens começavam a vaguear pelas ruas, a vaguear sem qualquer direção. Os seus corpos eles começavam a putreficar. Diz a Bíblia que os seus dedos eles poderiam cair quando a lepra os afetava severamente, porque a lepra ela não anda devagar, ela quando atinge a nossa vida, quando atinge a vida das pessoas, ela avança rapidamente, e se não for curada rapidamente, se não for chamada à razão para que nós venhamos a extirpar essa lepra, os órgãos podem cair. A pele, o maior órgão do corpo humano é a pele, e a pele começa a satisfazer por completo. Eles eu acredito que olhando eles para o espelho, muitas vezes eles tinham medo de si mesmos, porque partes da sua cara começavam a cair aos bocados.
Isto não é para meter medo, mas é verdade, é o que acontecia. A lepra desfaz o corpo por completo. E essa mesma lepra, ela, no seu psicológico, ela destruía a sua mente. Muitos eram levados ao suicídio. Muitos de vocês que nos estão a ouvir através da internet, que têm qualquer lepra na vossa vida, muitas vezes pensam no suicídio, maltratar-se a si mesmos. Saiba que é isso que Satanás, ele quer para a sua vida, ele quer destruir a sua vida. Ele é mentiroso, ele é enganador, e é isso que ele quer transformar a sua vida. Uma vida de lepra, para que você não possa ter qualquer esperança. Mas saiba você mesmo que essa mesma lepra que Satanás tentou colocar na sua vida, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele vai lá e vai acabar com essa lepra em nome de Jesus. E esse pensamento que você tinha de suicídio, ele vai terminar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A lepra, ela é mentirosa. Ela diz que ninguém o ama. Quando a pessoa ela tem a lepra, Satanás leva-nos a pensar que ninguém nos ama, que ninguém nos quer, que ninguém quer saber de nós. É mentira. Qualquer de nós pode não querer saber desse homem. O pregador João Paulo até pode não olhar, pode não reparar, mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele sabe o que quer para os seus filhos, Ele sabe todos os propósitos de todas as coisas. E o que Satanás quer, porque Satanás ele só inventou a mentira, não é, Pastor Robson? A única coisa que ele inventou foi a mentira. Então ele coloca em nossos corações e diz assim: olha, ninguém te ama, mas saiba você que eu posso não amar você, mas Jesus, Ele ama fervorosamente. E Ele, quando o trouxe aqui para esta casa, é porque Ele tem um propósito para si. É porque você é vencedor. Hoje é culto de milagres. E a sua vitória, irmã, ela é certa. Porque Deus tem um propósito aqui para si em Portugal. Um propósito muito mais grandioso que aquilo que você jamais imaginou. A lepra, ela é destruidora. Ela destrói lares, ela destrói famílias. Ela entra dentro dos lares, entra dentro das famílias. E homens que adoram a Deus dentro das igrejas, eles dentro das casas, eles viram demónios. Eles dentro das casas, muitas das vezes maltratam as suas mulheres. Muitas das vezes, aqueles que nos estão a ouvir, você está na sua casa, no seu trabalho, você trata bem o seu colega, trata bem a sua colega, porque você tem o seu olho gordo, e chega à casa e bate na sua esposa, a maltrata, a espanca, psicologicamente, mesmo fisicamente. Mas saiba você de uma coisa: eu hoje vou pedir a Deus para mandar um anjo de fogo, um anjo só com 2,5 metros de altura, com cabelo de fogo, com espada desavanhada na sua mão. Ele vai à sua casa, o homem que espanca a sua mulher, e ele vai à divisão da sua alma, vai cortá-lo ao meio. Deus, Ele está aqui apenas para ensinar. Deus, Ele quer apenas desembanhar a espada para mostrar o poder que Ele tem, para que você pare de espancar a sua esposa e o seu filho, e para que você se converta e venha adorar a Deus. A lepra que mata, mas que pode ser curada, é uma continuação.
A palavra do Senhor, ela nos fala que a lepra, na maior parte das vezes, ela matava, porque não havia cura para essa mesma lepra. Mas a lepra, nós sabemos que ela matou milhões, bilhões de pessoas. Os cemitérios encontram-se cheios de homens e mulheres que nunca atingiram a cura e ficaram mortos e de lepra. Homens, cemitérios que ficaram cheios de homens que tinham sonhos, mas que foram contaminados por lepra. Cemitérios que estavam cheios de pregadores que se deixaram vender porque se deixaram contaminar pela lepra. Cemitérios que estão cheios de levitas que abandonaram o seu chamado. Mulheres maltratadas, filhos desprezados, crianças que foram abandonadas nas ruas, que morreram de fome, de frio, mas que nós nunca ligamos para essas mesmas crianças. Os cemitérios estão cheios de tantas outras pessoas que foram chamadas para Deus, mas que nunca tiveram a oportunidade de vir a receber uma palavra de salvação, uma palavra de cura para a sua mente, para o seu corpo. Levitas, adoradores, presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores. Cemitérios estão cheios desses mesmos homens que se deixaram contaminar pela lepra. Hoje é um dia de chamada de atenção, é um dia de cura, um dia de libertação, para que essa lepra, ela seja extirpada sobre a face da terra. É uma chamada de atenção da parte de Deus, para que essa mesma lepra, ela venha a ser curada. Não é para ofender ninguém, não é para maltratar ninguém, é apenas para dizer que nós podemos ser salvos através da palavra do Todo-Poderoso. Este leproso, ele chegou-se perto de Jesus com o seu grande amor. O leproso, ele pensou em si mesmo: só posso sair curado se procurar Jesus. Só posso sair curado, evangelista Luís Carlos, quando tu dizes assim: eu só vim aqui porque está aqui Jesus. Jesus se encontra aqui presente, e é verdade. Ele só foi lá porque estava lá o Pai. Estava Jesus. E ele disse: Jesus, tu podes me curar. E Jesus perguntou-lhe: se tu crês, és curado. Este mundo, se crer, ele pode ser curado. A lepra, ela contaminou o mundo inteiro. Ela contamina o mundo inteiro, porque Satanás está por detrás dessa mesma lepra. Mas hoje é um dia de cura, é um dia de libertação. É um dia que essa mesma lepra, ela vai ter que desaparecer e vai ter que bater em retirada. É por isso que esta igreja, ela ora por cura, acreditando nas palavras do servo do Senhor, acreditando que Jesus, pastor Robson, ele coloca na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, e diz assim: olha, através de ti tu vais curar. Eu vou colocar palavras santas na tua boca, e tu vais colocar as tuas mãos santas, e tu vais impor as tuas mãos. Demónios terão que bater em retirada. A doença vai ter que sair em nome de Jesus, porque está ali só para atormentar os homens. E esses mesmos homens, eles vão sair curados para a honra e glória do Senhor. Este homem creu na palavra do Senhor. Todos os que estamos aqui dentro deste culto maravilhoso, acreditamos na palavra do Senhor. Não fora isso, não estávamos aqui à toa. A lepra do mundo, eu creio e tenho a certeza, estou convicto, estou como o presbítero Ícaro diz: se eu não estivesse tão convicto, se não tivesse uma fé inabalável em Jesus Cristo de Nazaré, se eu não tivesse a certeza que Deus me usaria da forma que mais lhe apraz, da forma que Ele mais deseja,
se eu não tivesse convicto que nós, como servos de Deus, temos poder e autoridade para curar através de Jesus Cristo de Nazaré, eu não estaria aqui esta noite. Nenhum de vocês estaria aqui se não tivessem esperança, a firme esperança de serem usados. Muitos de vocês que têm doença, não tenham medo. Essa doença já saiu para a honra do Senhor. Essa doença, ela já bateu em retirada. Não tenham medo, pela infinita misericórdia do nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa enfermidade bateu em retirada nesta noite, porque Deus, Ele está a passar no meio de vós. Ele está a sondar o vosso coração, Ele está a sondar a vossa alma, Ele está a sondar o vosso espírito, Ele está a tocar na vossa doença, na vossa enfermidade, e essa enfermidade, ela está a sair para a honra e glória do Deus Pai. Essa enfermidade, ela já bateu em retirada. Você virá aqui em um curto espaço de tempo testemunhar as palavras do Senhor, os milagres do Senhor, os milagres que Jesus Cristo Ele quer fazer na sua vida. Você ainda pregará o Evangelho, você ainda louvará ao Senhor, você é um adorador. Deus! Oh meu Deus, como eu te amo, Senhor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te amo. Meu Deus, pastor, eu sou apaixonado por Deus. Eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Eu estava no meu trabalho ontem, pela madrugada, esqueci-me de vestir um colete e um moço chamou-me a atenção. Olha o colete. E eu disse, obrigado. Fui ao carro, andei mais de 200 metros, fui buscar um colete, vesti o colete e chego dentro lá do local de trabalho. Aquele moço, raramente ele fala comigo, e disse assim para mim: olha, você pertence ao Ministério ADEF? Eu disse, pertence, sim senhor. Sou um servo de Deus, sou um servo da casa do Senhor, na ADEF. Eu julgava que ele não me conhecia. E ele disse, olha, é que eu gostaria de saber quando é que é um culto de família. Qual é o dia do culto de família? E eu perguntei-lhe o porquê, né? Aproveitei a oportunidade, pastora Norma, perguntei-lhe o porquê. E ele disse, olha, desde setembro do ano passado, que eu não frequento a casa do Senhor. E eu disse, imagino que o teu coração esteja triste. Imagino que o teu coração, não disse assim, tenha lepra, esteja doente. E ele disse, é verdade. Sinto-me triste, sinto-me angustiado. E eu disse, então olha, vai o mais rapidamente, não esperes 15 dias para ir ao culto da família. Vai o mais rapidamente à casa do Senhor. Vai já este domingo. Tu estás a ser chamado para ir à casa do Senhor. E ele disse, é verdade, a minha casa não está bem. E eu tenho necessidade e sinto a necessidade de ir à casa do Senhor. O que é isto, irmãos? Isto é a lepra que começou a entrar na sua casa. Eles próprios, como casal, começaram-se a dar mal. E ele sentiu a necessidade de procurar alguém que lhe dissesse e informasse quando era um culto de família. E eu disse, não percas mais tempo, vai para a casa do Senhor. É para isso que nós estamos lá a orar praticamente 24 horas por dia ao Senhor, a Deus Todo-Poderoso, para que essa lepra ela passe, para que essa lepra ela desapareça, para que o mundo seja limpo, para que o mundo seja liberto, para que Satanás ele bata em retirada. Satanás, tens que sair para fora, tens que desaparecer. Oh meu Deus, meu Pai do céu, pelas minhas palavras Satanás já tinha sido queimado. Meu Deus, como eu desejo que Satanás ele desapareça desta terra. Meu Pai do céu, quando o pastor num dia deste, no domingo, ele estava a falar, você foi chamado para derrotar Satanás, frente a frente. Eu lembrei-me de há 15 anos atrás, pastor, que eu não era crente.
E um dia disse: Satanás, um dia vou estar de frente a frente contigo, a lutar contigo. Quando você disse essas palavras, eu comecei a chorar, pastor, porque eu lembrei-me do meu passado. E lembrei-me onde Jesus me colocou neste momento, apenas para eu ter a honra de ao vosso lado lutar contra Ele, extirpar toda a maldade que Ele faz nesta terra. E em nome de Jesus, nós todos em conjunto, com uma só voz, com uma só palavra, que é esta palavra, a palavra da vitória, a palavra da guerra, nós vamos vencer Satanás em nome de Jesus. E, irmã, não se preocupe, Deus está consigo em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, vocês que nos estão a ouvir, Deus está convosco. A lepra da sua casa, ela já passou. Mas lembre-se de uma coisa: venha agradecer a Deus aqui aos pés do altar. Quando essa lepra desaparecer, quando você abraçar os seus filhos, a sua esposa, e reconhecer que foi Deus que retirou essa lepra da sua casa, venha aqui ao altar e diga: ó Deus, eu te amo e te agradeço por um dia me teres trazido uma palavra de tanto carinho e amor, em nome de Jesus. Obrigado em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.